Domingo é dia 29 de abril, que é um dia simbólico que ficou para a história do Paraná, a partir das ações violentas que aconteceram na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, contra professores e servidores do Estado do Paraná que reagiam a um golpe contra seus direitos, se manifestavam com energia, com força, livremente, como é o seu direito, e foram violentados como nunca se viu na nossa história. Foram horas de bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, bombas de efeito moral, cães que morderam muitos professores e servidores, inclusive o nosso deputado Rasca, estava do seu lado quando ele foi mordido por um cão. Hoje, avaliando com mais profundidade, com o tempo, nós temos uma ótica diferente para interpretar o 29 de abril. Ele é um dia simbólico na luta de resistência e da violência de um governo que oprime os servidores desde então, mas ele é simbólico também porque ele marca muito profundamente o início de um processo conservador e retrógrado, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. É muito interessante isso. O Paraná na vanguarda da aplicação desse receituário neoliberal agressivo, que começa por estigmatizar e culpar os servidores pela crise. Isso é muito importante. Pela primeira vez na história dessa Assembleia, nós vimos, os deputados que estão aqui, viram sindicatos de pequenos municípios do Paraná, quase todos eles, se manifestar contra o reajuste dos servidores. Uma coisa articulada pelo próprio governo, não tenho dúvida nenhuma. Todos nós recebemos e-mails pedindo que apoiasse o governador, porque o Paraná e o Brasil estavam em crise, e só quem não tinha pago nada pela crise era o servidor por ter estabilidade, por ter salário, dizia o e-mail. Esse retrocesso, essa proposta econômica, financeira, neoliberal de ajuste fiscal, ela também é agasalhada, é fortalecida por uma ideologia que criminaliza, que estigmatiza e torna o servidor público, tenta tornar o servidor público no grande bode expiatório da crise do Paraná e do Brasil. E é interessante que quando o líder do governo, o Pedro Romanelli, vem defender o governo Beto, ele está defendendo, na verdade, um receituário neoliberal. Porque eu acho que em todo o país não existia um governo que aprofundou tanto o ajuste fiscal neoliberal como o do governador. O governador, na verdade, entregou o governo para um secretário que veio de outro estado, que era conhecido por aplicar esse processo de reajuste. E aqui ele aplicou com toda a liberdade, o governador passou a ser um governador invisível. Ele não aparecia em lugar nenhum, nem na Assembleia. Não veio mais na Assembleia, nem na abertura do ano legislativo, nenhuma vez. Então é muito triste. E o 29 de abril marca o início, porque esse regime, para ser sustentado, para poder ser implementado, ele precisa de uma certa violência. Uma violência que pode parecer uma palavra dura, mas precisa de uma espécie de terror do Estado. É uma violência, não só a violência direta, como aconteceu aqui em 29 de abril, contra os servidores, contra a organização da população, mas uma violência simbólica, sofisticada, que acabou colocando medo nos servidores, que buscou em vários momentos dividir os professores, por exemplo, impedindo que fizessem concurso novamente, ou continuassem colaboradores, aqueles professores que haviam faltado uma aula, inclusive por atestado médico, foram proibidos de fazer o concurso. Daí o governo, para poder diminuir o salário dos professores colaboradores, que a lei proíbe, ele demitiu todos os colaboradores anteriores e proibiu muitos deles que tinham exame médico de fazer concurso, dividindo a categoria, diminuindo o salário, como nunca aconteceu também, que eu me lembre, na história do governo, pelo menos no período que eu sou deputado, que é o meu 5º mandato como deputado. Então é muito triste o que aconteceu. Eu acho que a oposição tem que vamos começar a fazer uma análise mais profunda do governo. De um lado, há um apanágio, um elogio ao ajuste fiscal, porque tem uma visão superficial do governo. É um governo sem identidade, na verdade. É um governo que aplicou uma receita pronta, que prejudicou gravemente as escolas. Eu, ano passado, passei em muitas escolas de Ponta Grossa, dando palestras,
A degradação das escolas é uma coisa trágica. Eu estive em escolas em Ponta Grossa, deputado Tadeu, que não tem um microfone para te falar. Não tem um aparelho retroprojetor. A parte, deputado. A degradação física. E que, por consequência, é um retrocesso da própria escola. Eu fui em escolas em Ponta Grossa que, a questão de 5, 6 anos atrás, tinha 1.000 alunos à noite. Há uma regressão do número de alunos e os alunos simplesmente, muitos não vão para a aula. Há um êxodo. Ou seja, esse Paraná é que tem que ser mostrado. O Paraná da violência contra a reforma agrária, contra a agricultura familiar. O Paraná que segue a lógica de uma polícia apenas repressiva, que não investiu nada na investigação do crime, uma política de prevenção da violência, que não conseguiu ser vanguarda, por exemplo, nas novas APACs que existem, com a exceção da doutora lá de Barracão, que é uma lutadora, uma heroína, mas o Paraná não investiu nada na ideia do Pronace, nada, praticamente nada, só a ideia das grandes penitenciárias, talvez com um projeto de terceirizar no futuro, aqui custa muito caro e o preso acaba não se recuperando. Então, um Paraná que não discutiu a identidade regional, que não fez nenhuma política cultural, que prejudicou as universidades duramente, desde o custeio, ao investimento, à contratação de servidores, não valorizou o potencial enorme de nossas IES para projetar um desenvolvimento regionalmente equilibrado, com um efeito multiplicador, com distribuição de renda. Então, esse Paraná, onde a empresa de água e a empresa de luz, que são os principais símbolos do Estado, foram privatizados de forma indireta, o lucro do bloco privado aumentou muito, mas a tarifa na Sanepar, por exemplo, aumentou muitas vezes acima da inflação. O aumento de impostos como ICMS, como IPVA, o benefício a certas empresas que o Estado pagou para elas virem para cá, as denúncias estão surgindo agora, o adiantamento de receber o ICMS, dando desconto de mais da metade do valor do ICMS devido, prejudicando os governos que vêm, o acordo que fez com o governo federal para justificar com mais força ainda o ajuste fiscal contra o povo paranaense. Então, isso tem que ser discutido. O dia 29 de abril é um símbolo para que nós possamos aprofundar essa análise do governo Beto, que acabou agora, quando ele se licenciou, ele renunciou para ser candidato a senador. Deputado Evandro, por favor. É muito triste isso. E quando a gente percebe que o ajuste, ele na verdade não foi um ajuste, mas foi um arroxo. Na verdade, ele foi uma espécie de parasitismo em cima do servidor público, do pequeno empresário, né, aumentando o ICMS. Ele freou o consumo no nosso Estado e, por várias vezes, nós questionamos aqui nas audiências públicas o secretário de Fazenda, se não era hora de rever alíquotas. Ele era irônico e falava assim, imagina, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, ele simplesmente fez o quê? Aumentou impostos, fez o saque no nosso fundo da Previdência, e agora isso é enaltecido e é louvado como se fosse a grande salvação do Paraná. Então, belo registro que é feito hoje aqui para que a gente possa colocar as coisas no lugar. Muito obrigado. E comparar o Paraná com o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma economia que está numa relativa decadência com relação ao Paraná. É uma economia muito mais antiga e o processo de endividamento do Rio Grande do Sul vem de muitos e muitos anos. É importante lembrar que o governador Beto Richa, nos seus primeiros 4 anos, deputado Tadeu, como o senhor bem sabe, ele endividou o Estado. Foi uma péssima gestão de todos os pontos de vista. E isso é que fez que levasse a esse ajuste cruel que agora está sendo enaltecido. E a dívida com os servidores, quem que vai pagar? É o Paraná que vai pagar. São os próximos governos. E esse imposto que ele recebeu antes, do Paraná Competitivo, renunciando a metade do valor, não vai ter dinheiro no futuro. E o acordo que ele fez com o governo federal, quem vai pagar é o futuro governador. Então, isso tem que ser despido, desconstruído esse discurso. E olhado que verdadeiramente o Paraná regrediu em muitos pontos de vista. Eu falo da cultura. O que foi investido em cultura? A identidade regional, o desenvolvimento das universidades, quer dizer, várias questões. O pedágio. Que acordo fez o governador que tirou todos os processos para fazer uma negociação? Que negociação ele fez? Não mexeu nada no pedágio. Agora, antes das eleições, está se cumprindo uma meta que era ter sido cumprida muito lá atrás, duplicando Ponta Grossa para Pucarana, tem 70 quilômetros que não vão ser duplicados.
Por quê? Porque mudaram lá no passado a forma de medição do pedágio e o governador tirou a ação que tinha na justiça para corrigir esse problema. Quem vai pagar isso? É o futuro. Então é importante desconstruir esse discurso de valorização do ajuste fiscal duro, cruel, que prejudicou a médio e a longo prazo o Estado do Paraná. Deputado Tadeu, por favor. Ninguém fala que Santa Catarina, São Paulo, os estados do Nordeste, nenhum deles pegou dinheiro da Previdência Pública. Nenhum deles fez adiantamentos futuros de impostos que ainda viriam para os próximos governos. Nenhum deles sucateou as universidades, como nós estamos vendo aqui o governador Carlos Alberto sucatear, como fez, tanto fez que no início desse período agora, que nós estamos vivendo, se não houvesse a liberação de 63, 65 mil horas de aula para que pudessem ser contratados professores, as universidades estariam fechadas hoje. 29 de abril não foi só um dia, foi todo um processo construído. E ainda vai ficar na história, e a história vai mostrar de que lado nós estávamos e quem estava defendendo o serviço e os servidores públicos e quem estava defendendo apenas mais recursos para emendas, mais recursos para obras e mais recursos para fazer aquilo que diz ser ajuste fiscal.